Eu tenho hoje uma mensagem importante para entregar, uma mensagem importante para trazer, para falar para a nossa comunidade. É uma mensagem que definitivamente parece que legisla ou vai contra aquilo que os pastores gostariam de ter. Pergunta assim, por que, pastor? Por que, pastor? É como se o pastor estivesse dizendo o seguinte, liberou geral. É como se o pastor estivesse pregando o que a palavra prega, sabe? Às vezes os pastores, eles colocam umas leis aí no meio das igrejas aí que chega a dar raiva. Alguém já participou ou presenciou uma coisa na igreja e fala, não acredito que o pastor fez isso. Sim ou não, gente? Então, de vez em quando, nós, os pastores, a gente quer inventar moda, né? E o nosso desafio, na verdade, é só pregar a Bíblia. É expor a palavra. Muitos de nós, muitas vezes, nós queremos, porque queremos, convencer as pessoas daquilo que elas precisam fazer. Alguém conhece um líder ou um pastor assim? Que quer convencer as pessoas a fazer o que ele acha que tem que ser feito? Pois é. Esse é o desafio que muitas vezes nós temos. A gente precisa ser fiel às Escrituras. E as Escrituras, às vezes, elas pegam pesado conosco, sim ou não? Sim. Só que o fato da Escritura muitas vezes pedir alguma coisa dos cristãos, não significa que nós, os pastores e os líderes, nós temos que necessariamente forçar o povo a obedecer. Eu fico imaginando Jesus, quando ele diz em Marcos 8, verso 34, ele diz assim, ó, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Alguém já leu esse texto? Eu não vejo Jesus dizendo assim, ei, me segue, vai. Eu não vejo Jesus assim, ó, a nossa igreja, a nossa eclésia aqui é tão interessante, vem nos seguir. Eu não vejo Jesus dizendo assim, ei, você não quer caminhar comigo? Caminha comigo. Eu vejo Jesus assim, olha, se alguém quiser, e eu nem acho que Jesus está bravo, tá? De verdade. Eu vejo Jesus sendo pontual, honesto, sério, com aquilo que ele carrega e com a missão que ele tem, dizendo o seguinte, ó, se alguém quiser, e eu até consigo ver com os meus olhos da fé, Jesus meio que insinuando, ó, queiram, que é melhor. Mas eu percebo um Jesus assim, olha, se vocês de fato quiserem, olha, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam. E meio que por dentro assim, cara, pelo amor de Deus, venham, eu quero andar com vocês. É como se eu ouvisse Jesus falando assim, olha, se eu disser para vocês o quão bom é e o quão fácil é, talvez vocês não acreditem muito. É por isso que em algum momento eu preciso conduzir o Espírito Santo a colocar nas Escrituras que a porta é estreita. Sabe aquela engenharia reversa do Espírito Santo? Às vezes ele fala uma coisa assim, só para meio que limitar o acesso ou prejudicar a entrada, mas quando você entra, você fala, uau, cara, não é nem tudo isso que ele falou. Eu tenho uma espécie de teoria, que é só teoria, isso não é doutrina, não é Bíblia. Por exemplo, quando eu vou vender um carro, eu apresento o pior cenário do carro, no telefone, ou online, ou no anúncio. Eu falo, não, o carro tá assim, tá com arranhão assim, tá com não sei o quê. E eu começo a falar um monte de coisa ruim que tem no carro. Aí o cara, não, ainda assim eu quero ir lá ver, tem certeza? Ó, não tá tão legal. Aí o cara vem, olha o carro, procura os defeitos que eu falei. Eu falo, mas cara, não tá assim tão ruim. Porque na verdade, na minha tese, na minha teoria, a pessoa que passa por esse crivo significa que ela quer mais do que o comum, a ponto de checar. Quando ela checa, ela vê que não está tudo isso, a tendência de comprar já deu certo. Eu já vendi umas 3 coisas na internet assim. Eu imagino que em alguns momentos é como se Deus fizesse assim conosco, com a igreja. Eu não acho que é mentira e que não é verdade que está escrito que a porta é estreita. Porque caminhar com Cristo é estreito, sim ou não? Sim. Obedecer a palavra é estreito. Alguns até dizem assim, cara, ser crente é difícil. Bom, eu entendo esse tipo de fala. Porque em alguns momentos parece mesmo mais do que a gente consegue dar conta. Quantos já tiveram essa sensação? Eu vou te dizer, sim, nós não conseguimos dar conta. Essa é a grande verdade absoluta. Você sabe que a lei do Antigo Testamento,
ela na verdade foi um pressuposto só para provar para a humanidade que não conseguia cumprir? A lei, ela é estabelecida com um cunho legal para ordenar a sociedade, sim ou não? Mas o motivo central da lei do Antigo Testamento era, na história de Deus na humanidade, provar que o ser humano não pode se salvar. Ser humano nenhum consegue seguir as leis que Deus estabelece. O que Deus estava dizendo era: eu vou provar para vocês que a salvação é pela graça, mediante a fé. De que modo eu vou provar? Não é dizendo isso primeiro, é colocando uma lei, mostrando que vocês não cumprem, para eu então ter lugar de te salvar pela graça. E esse tipo de mensagem é um tipo de mensagem que parece que talvez legisla ou vai contra os pastores, porque é como se nós estivéssemos suavizando o seu comportamento. É como se nós estivéssemos dizendo para você assim, ó, tá tudo bem você ser crente do seu jeito. É como se nós estivéssemos dizendo assim, não se preocupa não, Deus te perdoa. Sim ou não? Deus perdoa ou não? De tudo que eu já preguei esse ano, e isso aqui não é um eufemismo, eu não estou querendo só dar ênfase para o que eu vou falar. Essa mensagem que eu vou pregar hoje talvez seja a mais importante desse ano até aqui. De verdade. Vocês acreditam nisso que eu estou falando? Sim. É uma mensagem que eu creio que vai libertar você. Lembra que a gente acabou de falar na série de liberdade cristã? Eu quero, num certo sentido, já foi concluso. Eu quero então só amarrar o assunto pensando em uma única coisa. Porque eu não sei você, mas várias vezes eu já fui numa igreja e os pastores pregavam uma mensagem, por exemplo, Rita, eles iam falar de compaixão. Eles diziam assim, se não tiver compaixão não adianta nada, sempre invalida tudo. Aí quando o tema era perdão, se não tiver perdão não adianta nada. E na minha cabeça literal, Edgar, eu falei, então se eu não fizer um, acabou tudo. Todas as vezes que eu ouvia mensagem em que os pastores evidenciavam um tema, eles descaracterizavam todos os outros, eu dizia, quando que tá bom? E nas minhas questões, eu percebia que Deus ia me ensinando. E eu comecei a fazer esse tipo de pergunta. Senhor, então de fato, o que importa? O que realmente importa? Porque se eu não amar, não está bom. Se eu não perdoar, não está bom. Se eu não for disciplinado, não está bom. Alguém já ficou com essa sensação, gente? Parece que a gente nunca está bom. Parece que todas as vezes que a gente ouve uma mensagem, que a gente lê a Bíblia, parece que nunca é o suficiente o que a gente vive. Parece que a gente nunca lê a Bíblia o suficiente. Parece que a gente nunca ora o suficiente. A gente fica o tempo todo com aquela sensação de que poderia ter feito melhor. E eu comecei a estudar a Bíblia com essa perspectiva e eu fiquei impressionado com a forma que Deus trabalha esse assunto. Você vai perceber que desde Gênesis, no capítulo 3, Deus vinha na viração do dia para se relacionar com o homem. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam. O que aconteceu na viração do dia? Deus estava lá. Porque Deus não é inconstante como nós. Porque Deus não é menino, porque Deus não é imaturo. Porque Deus não abre mão de mim, de você, mesmo quando você peca. Ele veio atrás de Adão, ele veio atrás de Eva quando eles pecaram. E eu percebo que desde o Éden, Deus está mostrando para a humanidade que não importa o que você faça, não importa o seu erro, não importa a sua falta de compromisso, eu vou vir ao seu encontro. Não importa que você não cumpra a sua palavra em algum momento, eu vou estar lá naquele lugar que nós combinamos. E isso muitas vezes fere o senso de justiça própria desse pastor. Muitas vezes fere o senso de justiça própria que você provavelmente possa ter em algum momento. É como se de alguma forma Deus fosse um Deus bonzinho. O tema da mensagem que eu quero compartilhar é uma pergunta: o que realmente importa? Esse é o tema. Eu não vou usar um texto específico
específico como comumente, porque essa é um tipo de mensagem temática, então eu vou fazer um panorama bíblico. Por isso que eu estou já iniciando em Gênesis. Nós vamos transitar nas Escrituras e nós vamos enxergar na Bíblia como um todo o que realmente importa. Você está preparado? Quantos de nós, porque a gente hoje tem um senso de liberdade muito aguçado, nós geralmente só fazemos o que nós queremos fazer, sim ou não? E veja, eu sou totalmente a favor disso. Eu sou totalmente a favor de você fazer aquilo que de fato você tem interesse, ainda que eu não concorde que eu só faço o que eu quero, porque na minha vida não é assim. Às vezes eu fico com a impressão que com os pastores as coisas são diferentes. Eu fico com a impressão que um membro comum, e vocês entendem isso aqui que eu estou dizendo, pode fazer muitas coisas que não é pecado, que não é errado, e um pastor quando faz essa mesma coisa, é pecado, é errado. Alguém já percebeu isso alguma vez? E a ideia é que o senso de liberdade que nós temos, ele nos leva muitas vezes a fazer o que queremos, porque não lembramos, não é nem por mal, é porque a gente não lembrou que entregou a vida a Jesus. Às vezes a gente esquece que a gente entregou a vida a Jesus, a nossa vida não é mais nossa, e a gente acaba fazendo só o que quer e não o que Jesus disse. Mas veja, quantas vezes nós fazemos o que Jesus pediu, mesmo quando a gente não gostaria? Alguém já viveu esses dois lados? Então, o meu ponto nessa introdução é estabelecer um entendimento comum. Todos nós, em algum momento, fazemos o que precisa ser feito e muitas vezes fazemos também o que não precisa. Ao passo que, no outro lado, nós deixamos de fazer o que precisa por causa da nossa carnalidade ou vontade, sim ou não? A ideia é que, se a gente for pesar na balança, quem eu tenho sido diante das Escrituras? Eu tenho feito mais o que as Escrituras me pedem ou eu tenho feito mais o que eu acho que eu devo fazer, esquecendo que a minha vida é de Jesus? Não é por mal. Pastor, eu só não lembrei, eu só não pensei nisso. Quantos de nós entendemos a liberdade de uma maneira sadia? O entendimento sobre liberdade é correto. Só que o comportamento denuncia o uso indevido da liberdade. Quantos entendem essa minha palavra? Ser livre não é fazer só o que quer, isso ficou claro naquela mensagem. Porque quem faz só o que quer é escravo do seu desejo, amém? Ser livre é você escolher debaixo de que senhorio você vai transitar, debaixo de que dono você vai viver, porque, como nós temos crido nas Escrituras, não existe meio termo no mundo espiritual. O muro não existe no mundo espiritual. Se o mundo existir, a gente precisa afirmar que o mundo é do diabo, o muro é do diabo. Vocês já ouviram aquela historinha do rapaz que estava em cima do muro? E o anjinho, pelo amor de Deus, venha para esse lado, venha para esse lado. E o diabo do outro lado do muro, com o bração cruzado, palitando os dentes. E o cara em cima do muro, eu estou contando porque às vezes alguém não sabe, né? E o cara em cima do muro, entre o céu e o inferno, entre Deus e o diabo, achou estranho que o diabo não estava fazendo esforço nenhum para chamar ele para o lado dele. Agora o povo de Deus, o anjo de Deus, meio que se, pelo amor de Deus, desce daí, venha para cá. Até que ele olhou para o diabo e falou: rapaz, você não vai me chamar não? Você não tem interesse na minha vida, não? Aí o diabo disse: é que o muro é meu. Você sabe que eu entendo que em alguns momentos a gente se esquece que o muro é do diabo, nessa analogia. Eu entendo que em alguns momentos, como cristão, eu e você, nós vacilamos, sim ou não, gente? Sim. Eu também. Agora, fazer só o que quer vai nos jogar definitivamente para o lado do cão. Eu quero falar rapidamente, então, sobre o que realmente importa. E meu objetivo é falar de 5 coisas que realmente importam. Mas, pastor,
essas 5 já vão contradizer sua mensagem, porque não é uma coisa que realmente importa. Vai parecer que eu vou estar incorrendo no mesmo erro dos pregadores, que muitas vezes eu ficava confuso e dizia, e aí, é uma coisa ou outra? Só que você vai perceber que esses 5 pontos, essas 5 coisas que eu vou compartilhar, elas na verdade estão engomadas em uma única coisa. Eu só quero que você tenha paciência nesses próximos 20 minutos, amém? Amém. Porque vai fazer sentido lá no final. Salmo 27, se você for muito rápido de endereço e você quiser me acompanhar, tudo bem, se não você toma nota e aí você pode acompanhar os textos depois, porque eu vou citar muitos textos. Nesse primeiro momento eu quero citar o Salmo 27, verso 4. Salmo de Davi, quando ele diz o seguinte: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, 4. Eu quero que você lembre que eu já falei do momento em que Deus visitava Adão e Eva no Éden. Nós estamos fazendo uma jornada em que vamos perceber nas Escrituras o que realmente importa. No salmista, o Davi, ele é aquele cara reconhecido como alguém segundo o coração de Deus. E nesse texto, ele está dizendo assim: Senhor, uma coisa eu te pedi. Ele pediu 2 coisas? Ele pediu 3 coisas? Ele pediu uma coisa. Qual foi a coisa que Davi pediu? O texto diz que eu possa habitar, ou que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Imagina que naquele período de Davi não existia a igreja como existe hoje no aspecto congregacional. Eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles, logo a igreja não era aquela comunidade reunida. A igreja era simbolizada por um espaço, o templo. E Davi, quando ele diz, eu quero morar na tua casa, morar na tua habitação, ele está relacionando o entendimento com a arca, onde a arca estava. E essa arca geralmente ficava no templo. E o povo de Deus, eles iam adorar o Senhor nesse espaço, nesse ambiente. Eu entendo o povo do Antigo Testamento, ou o povo antes de Jesus, ter uma certa dicotomia no pensamento, uma dualidade no pensamento. Ou seja, lá é santo e aqui não. Aquela ideia do sagrado e profano. Porque no Antigo Testamento eles não tinham a experiência de ter o Espírito Santo habitando em, ou dentro. No caso, Davi relaciona o seu desejo, essa uma única coisa que ele gostaria, a estar na presença de Deus, a morar na presença de Deus. Agora eu fico pensando, racionalmente não é possível, não é viável. Uma vez que nós temos um dia a dia, uma vida em comum, como é que eu vou morar? Como é que eu vou habitar? Como é que eu vou passar o dia inteiro no templo, diante da presença? E é a ideia que muitas vezes nós temos de que o céu vai ser chato. Muitos de nós acreditamos que o céu vai ser chato, porque a gente imagina que nós vamos ficar no céu só, oh glória, aleluia. Deixa eu te contar uma coisa, eu estou entusiasmado com o céu, porque eu já vi o que tem lá, está escrito nas Escrituras. O pessoal muitas vezes fala das ruas de ouro, isso é extraordinário, mas deixa eu dizer uma coisa, você já parou para pensar que rua você passa por cima, você só transita? Você já parou para pensar que a rua é onde a gente só caminha? Vai ser tão comum o ouro que a gente vai caminhar por cima dele. A presença de Deus, o dia a dia dos salvos na eternidade vai ser um dia a dia, aparentemente, eu vou dizer a palavra comum só para dizer o seguinte, nós vamos viver uma vida comum. É uma vida de gente que serve, que trabalha, que se alimenta, que transita, que adora. É a vida perfeita que Deus estabeleceu antes da queda. Então a gente precisa primeiro nesse entendimento, remover essa crença de que no céu nós vamos ficar, oh glória, só porque tem anjos agora mesmo dizendo, santo, santo, santo é o Senhor.
Veja, nós não somos como os anjos. Os anjos têm esse papel, este grupo tem esse papel. O propósito deste grupo que fica santo, 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 santo eternamente, é esse. Imagina que quando você cumpre o teu propósito, você fica satisfeito. Então, não fique com dó desses anjos que estão cantando santo, 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 santo. Eles nasceram para isso, eles estão satisfeitos nisso. E eu e você, nós nascemos para algo. Nós precisamos encontrar esse motivo, porque quando a gente encontra esse motivo, a gente não tem problema de passar a vida inteira fazendo isso. E eu vejo Davi querendo exatamente desfrutar dessa relação, quando ele diz: uma coisa eu quero, o que importa, pastor Alexandre? A presença de Deus. Amém. Não importa se você está aqui neste prédio da IADA, não importa se você não veio num culto, não importa se você não foi numa célula, não importa se você não foi numa programação, não importa que você não foi num encontro, não importa que você... Não importa. Uma vez que você queira o que Davi quis, uma vez que você entendeu o que Davi entendeu, quando você entende o que significa a presença de Deus, você não se sente nem culpado de não ir num culto. Agora, quando você sabe que poderia e não vai, você mesmo é confrontado pelo Espírito. O pastor não precisa chamar sua atenção. O líder de célula não precisa chamar sua atenção. O teu cônjuge não precisa chamar a sua atenção. O que acontece muitas vezes é que eu percebo que muitos de nós ainda não entendemos o que é a presença de Deus, a ponto de não nos importarmos e não querermos essa uma só coisa. Quantos lembram da história de Marta e Maria? Está lá em Lucas 10, versos 41 e 42. Veja que eu estou saindo do Salmo e estou indo aqui no Novo Testamento dar uma passeadinha só para corroborar com esse primeiro ponto. É interessante que Jesus chega na casa. Marta, o que ela vai fazer? E quantas vezes eu já bati no comportamento da Marta e dizia: tá vendo? Ela ficou lá atarefada com muitas coisas. E depois, estudando o contexto, era importante o que ela estava fazendo. Porque se ela não prepara as coisas, como é que ela recebe Jesus? Como é que ela vai ser uma boa hospedeira? Imagina você, o seu pastor chegar na sua casa e você continuar jogando videogame, comendo pipoca e não está nem aí para ele. Faz sentido isso? Imagina você, o teu parente, o teu familiar chegar na sua casa e você continuar no quarto. Não faz sentido, ok? Então o que Marta estava fazendo era correto, era coerente com os costumes. Era importante. Olha o que eu estou dizendo, era importante. Mas o que era mais importante? O grande problema não é Marta fazer o que ela estava fazendo que era correto. O grande problema é quando ela está fazendo o que é certo, incomodada com alguém que está nos pés de Jesus. O problema não é você fazer o que é certo e não se contentar com isso. O problema é quando você faz o que é certo e fica descontente com o outro que faz o que é melhor. Você pode escolher o que é bom. O que não dá é para você ficar insatisfeito com alguém que escolheu o melhor. Eu vejo que Marta e Maria simbolizam a vida cristã. Ter as mãos de Marta com o coração de Maria. Esse é o ideal para nós. Nós trabalhamos muito na obra do Senhor, mas com o nosso coração aos pés de Jesus. Quantos entendem? Então, nesse primeiro ponto, o que realmente importa é a presença, não é a atividade. O que realmente importa é o nosso Criador e nós em uma comunhão, e não o que estamos fazendo. Quantos dizem amém por isso?
Número 2, o que realmente importa, pastor? Importa que ele cresça e que nós diminuamos. É isso que diz João no capítulo 3, verso 30, quando ele olha para o Cordeiro de Deus dizendo: importa que ele cresça e que eu diminua. Qual é o contexto em que João diz isso? Ele diz isso porque os seus discípulos estavam em dúvida. Eles não sabiam necessariamente se precisavam ou deviam deixar de seguir João Batista para seguir Jesus Cristo de Nazaré. Porque João Batista era o precursor do Mestre Jesus. E agora, quando os discípulos de João Batista veem Jesus nos movimentos, na sua fala ministerial, nos seus milagres, eles começam a perceber que aquele parece que tem mais graça com o meu mestre. Eu entendo o coração dos discípulos de João. Eu entendo quando muitas vezes você compara a sua igreja com outro, o seu pastor com outro, eu te entendo. Eu te entendo. Realmente entendo. Porque eu vejo que os discípulos de João, quando olharam Jesus se movimentando, eles começam a dizer assim: cara, eu sou fiel e leal a esse, mas o que esse aqui está fazendo é incrível. O que esse está fazendo? E eles dizem: João, o que eu faço, João? Porque o que ele está fazendo é incrível. João diz: importa o que importa numa igreja, o que importa na vida de um discípulo, importa que ele cresça. A gente precisa entender que o significado de Jesus crescer não é necessariamente em estatura física, uma vez que ele já não está mais aqui fisicamente na terra. Eu te pergunto, como é que Jesus pode crescer? Jesus cresce na minha vida e na sua. Jesus cresce quando nós temos a disposição e a postura de João a apontar para quem de fato merece. O que importa numa igreja não é você estar envolvido em todas as atividades, é você apontar para ele e falar assim: é ele. É isso que importa. Você estar num culto como esse não faz de você alguém melhor do que aquele que não veio. Pastor, gostei disso. Quase que eu fiquei em casa. Eu te pergunto, por que você veio? Não precisa. Precisa, pastor, precisa. Eu vou te dizer uma coisa. O dia que você ficar com vontade de ficar em casa, fique. Fique. Fique em casa. O dia que você tiver com vontade de não vir para o culto, fique. Sabe por quê? Não importa você estar na atividade da igreja. Importa que ele cresça. Você está entendendo que não é sobre você? Você está entendendo que você vindo para um culto, participando do movimento, estando numa igreja, construindo uma igreja, não é sobre você? Quantos estão entendendo isso? Jesus vai continuar crescendo na vida daqueles que despontam em amor. Jesus não deixa de crescer, Edgar, porque você não vem. Jesus não deixa de crescer porque eu não venho. Jesus não deixa de ser quem é porque alguém não esteve num lugar. O que eu quero que você entenda, o que importa? Importa que ele... É possível ficar na minha casa e Jesus continuar crescendo na minha vida, sim ou não? Óbvio. Uma estadia em casa não determina quem eu sou em Deus. O que muitas vezes acontece é que o inimigo fica condenando a mim e a você, porque você um dia não foi na célula, um dia não foi no culto, um dia não foi não sei o quê, ou não fez tal coisa, não visitou o irmão, não visitou a irmã. O acusador é Satanás. Agora, a gente só precisa entender, se Jesus está crescendo na minha vida, eu percebo se é o acusador ou se é o Espírito me dizendo: você poderia andar a segunda milha.
Pode ser o Espírito dizendo, você teria que dar não só a túnica, a capa também. Você teria que ter dado a outra face. É como que se dizendo assim, você pode mais. O que realmente importa, número 3, importa entrar no reino de Deus. Atos 14, versículo 22. Olha o que o apóstolo Paulo, junto com os irmãos missionários, faziam enquanto eles voltavam nas cidades para fortalecer a fé dos seus irmãos. Atos 14, 22. Eles exortavam a permanecerem na fé, pois entrando no reino de Deus, passamos por muitas tribulações. Está escrito aí, tem uma palavra importa? Importa que, por meio de muitas tribulações, nós entremos no reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que realmente importa numa igreja? Sabe o que realmente importa na vida com Deus? Importa que você passe pelas tribulações. Importa que você vá para o reino de Deus, aos trancos e barrancos, mas vai. Quantos de nós fazemos da igreja um ambiente religioso? Quantos de nós fazemos da igreja um ambiente salvífico? A igreja me salva, se eu estou lá eu estou salvo, se eu não estou, não é assim, meus irmãos. Pastor, para de pregar assim, porque eu estou começando a ficar tentado a não vir para a igreja. Eu vou te dizer uma coisa, se você não vir para a igreja, mas se reunir entre 2 e 3, lá Jesus está, vocês serão a igreja. Pastor, não fala assim porque continua me levando a ser um desigrejado. Deixa eu te dizer, não tem como alguém que tem a Cristo ser desigrejado. Porque Cristo é o cabeça da igreja. A questão é que um desigrejado não tem o cabeça. É só isso, gente. Em Cristo, você pode estar no Pantanal, no Amazônia. Em Cristo, você pode estar no raio que o parta, mas você é dele. Amém. Não é um ambiente religioso, é um coração contrito, é um coração entregue. Não é estar em um ambiente, é um coração. É uma disposição interna. Não é estar em um lugar, é acessar o reino. Paulo e os seus irmãos missionários, eles passavam em todas as cidades, fortalecendo a fé dos irmãos, dizendo, importa que por meio de muitas tribulações, nós entremos no reino de Deus. O que realmente importa, pastor? Importa é acessar o reino. O que nós fazemos nesse encontro, o que nós fazemos nesse culto, a liturgia, o nosso tamanho, a nossa estrutura, isso é bom em algum momento, mas importa que a gente acesse o reino de Deus. Eu vejo que em Mateus 6,33 fala muito sobre a nossa prioridade. Diz o texto, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Pastor, o que realmente importa? Importa buscar primeiro o reino. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu já te disse, Deus não quer ser o único. Deus quer ser o primeiro. Você pode amar o seu cônjuge, sim ou não? Você pode ter outros amores depois dele. Tá tudo bem. Número 4, o que realmente importa? Eu vou recapitular para você, para ser didático. Número 1, o que importa? A presença de Deus. Número 2, importa que Jesus cresça. Número 3, importa entrar no reino de Deus. E número 4, importa que haja amor. 1 aos Coríntios, no capítulo 13,
é o capítulo do amor. Ainda que isso, ainda que aquilo, ainda que aquilo outro, se não houver amor, eu posso ser o melhor, o maior pregador dessa cidade. Se não houver amor na minha mensagem. Um dia, eu estava trabalhando na Megasofts e eu lavava impressora, entregava impressora, e eu estava num tanquinho lá atrás, numa oficina de informática, aqui na Rua Ipiranga, em frente ao antigo Bom Prato. O dono daquela loja era o cunhado do meu pastor Reinaldo, e eu estava vivendo uma fase desafiadora, ele arrumou um emprego para mim, eu fui lá limpar a impressora e entregar. Foi tão curioso que o seu Miguel, ele não acreditava muito nas coisas de Deus, pelo menos na perspectiva de um cristão, e ele falou isso, depois de uns 9 meses que eu trabalhei lá, ele falou: rapaz, faltou pouco para eu me converter. Aí eu falei: é mesmo, Miguel? Ele falou: é impressionante como Deus sempre reservava a sua vaga de carro aqui na frente. Ele nunca conseguia estacionar o carro em frente à loja. Eu conseguia 98% das vezes. Esse testemunho impactou a vida do seu Miguel. Mas por que eu estou contando sobre esse ambiente? Eu estava lavando a impressora num tanquinho, num espaço sujo. E eu ouvi Deus falar comigo: você ama pregar ou você ama as pessoas que você prega? Eu nunca tinha pensado nisso. E eu creio que o Espírito Santo me fez essa pergunta. Porque eu era apaixonado pela pregação. Eu me preparava, eu fazia performance. E eu fui honesto, falei: é óbvio, Senhor, eu amo pregar. Eu percebi que aquele dia Deus me batizou com amor às pessoas que eu prego. Hoje eu falo sem medo: eu amo você, de verdade. Eu amo as pessoas que eu prego. Tanto é que nós estamos aqui dia a dia, semana após semana. Inclusive, se eu cometer erros, eu estou aqui. E eu quero te dizer que Paulo, pelo Espírito Santo, falou isso. Você pode falar na língua dos anjos. Você pode entregar o seu corpo queimado. Se não houver amor, de nada adianta. Pastor Alexandre, então o que realmente importa? O amor importa. O amor, ele limpa ou elimina, esconde, tira do caminho uma multidão de pecados. É isso que diz em 1 João. E sabe de uma coisa? Eu dou graças a Deus porque eu não sou Deus. Eu acho que você também. Porque, sinceramente, nós não temos um senso de justiça própria. Nós não temos aquele senso assim: cara, se fosse comigo. Eu fico pensando assim: se Deus realmente nos desse, nos entregasse tudo aquilo que nós merecemos, se Deus fosse justo absolutamente conosco, sem a interferência de Jesus na cruz do Calvário, eu não consigo quantificar os males que nós íamos receber. Agora, porque tem amor, nós somos preservados. Sabe o que realmente importa na nossa vida? O amor. Não é esse amor ideológico. Vocês sabem que eu não estou falando disso. Agora, a gente não pode deixar de falar do amor, porque o esquerdismo está usando o amor de uma maneira equivocada. A gente não pode deixar de evidenciar que o amor importa. Não dá para eu simplesmente querer que você seja como a pastora Vanessa. Não dá para eu querer que simplesmente você seja como Ada, como Edgar, como a Bibiana. Cada um é um. Significa dizer que na nossa tratativa, como igreja, o que importa é o vínculo da paz, que é o amor. Se eu entender que o amor é que importa, eu já não fico mais preocupado com comportamentos, com atitudes que eu tenho com amor. A grande questão é que nós não conseguimos ainda, é a minha impressão,
talvez você saiba, quantificar ou perceber o quanto de amor tem no nosso comportamento, o quanto de amor tem no nosso entendimento, o quanto de amor tem nas nossas ações em relação ao Criador, o quanto de amor nós nos disponibilizamos, o quanto de amor o meu comportamento e o teu demonstra a Deus. Pense nisso. O quanto você realmente ama o Deus que enviou Jesus, seu Filho, para te salvar. O quanto o seu comportamento fala do amor que você tem por Deus. O quanto o meu comportamento fala do amor que eu tenho por Deus. O que eu quero te encorajar é que se não houver amor, de nada adianta. E nós temos sempre a tendência de usar 1 Coríntios 3 para falar do amor em relação às nossas obras. No entanto, nós removemos da aplicação o nosso comportamento para com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode estar em todos os cultos. Você pode estar em todas as células. Você pode estar em todos os ensaios. Você pode estar em todas as atividades. Se não houver amor, de nada adianta. Eu estou conclamando essa igreja a viver pelo que realmente importa. Número 5, por fim. O que importa realmente, pastor? Completar a carreira. Atos 20, 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a carreira e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça. Sabe o que realmente importa? É nós completarmos a nossa carreira. É vivermos a nossa jornada em Deus. Enquanto pastor, muitas vezes, eu fico com muita vontade de falar ou de cobrar muitas coisas nessa igreja. Mas eu me lembro do que Jesus fez por mim. Eu me lembro do que realmente importa. Eu me lembro que no mesmo reino que eu estou inserido, os meus irmãos estão inseridos. A pergunta que fica para nós é, pastor, então o que realmente importa? Você falou 5 coisas. Se eu puder sintetizar tudo isso que eu falei, o que importa é o relacionamento com Deus. É isso que importa. Você não vir para a igreja, você não orar direito, você não ler a Bíblia direito. Aí eu fico pensando assim, o que importa? O que importa é você conhecer o Senhor. Mateus 7, 23 e 24, Jesus fala assim, olha, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Agora, nós somos conhecidos por Jesus? É isso que importa. O que importa é buscar o desenvolvimento espiritual. O que importa é ter a mentalidade do reino, de vida eterna. Pastor, enquanto eu estiver nessa terra, o que eu faço? 1 Coríntios 15, 58. Se você puder abrir comigo. 1 Coríntios 15, 58. O que eu faço nessa terra então, enquanto eu não sou levado para o céu, enquanto eu não morro, enquanto Jesus não volta? Portanto, meus amados irmãos, primeiro, seja firme, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Abundantes no quê? Abundantes no quê? Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é... A gente precisa ser abundante no quê? O nosso trabalho não será vão. Sabe por que os pastores geralmente
gostam que a igreja se envolva em tudo? Que as ovelhas se envolvam em tudo? Não é por causa da sua salvação. A sua salvação você já tem em Jesus. É porque até que Jesus volte, ou até que você vá o encontrar, está escrito: sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Sabe quando o nosso trabalho vai ser vão, pastora? É se a gente fizer fora do Senhor. Sabe quando o seu trabalho vai ser vão? É se você fizer fora de Deus. Veja, não é fora da igreja. Eu quero encorajar você a ser um cristão de verdade. Um cristão de verdade não levanta a placa da Yada Church, não levanta a placa do tal. A gente é fiel e leal à comunidade local e está tudo bem. Um cristão de verdade, ele faz o trabalho no Senhor. Fica de pé no seu lugar. Eu quero que você saiba de uma coisa importante. Romanos, capítulo 14, verso 12. Romanos 14, verso 12. Diz assim. Está todo mundo comigo? Se amém foi fraco. Amém. Quem está comigo? Amém. Olha o que diz Romanos capítulo 14, verso 12. Assim, pois, cada o quê? Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus.